Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão aqui na Praça da Fundação. Estamos aqui para falar deste livro escrito pelo Carlos Maria Bobó, na minha direita, A Religião dos Livros, alfarrabistas, livrarias e livreiros. Temos também connosco Alberto Manguel, eu já vou apresentar os nossos convidados, mas vamos ter aqui uma conversa e não creio que pudéssemos ter melhor sítio do que a Feira do Livro de Lisboa, já que vamos falar de livros, de livreiros, vamos falar um bocadinho destas aventuras que o Carlos tão bem descreve aqui, que para mim também foram uma novidade, os leilões, estes salteadores da Arca Perdida, mas não é bem da Arca Perdida, que andam na Feira da Ladra e outras ali à procura dos melhores livros. Vão ser 45 minutos de conversa. O Carlos Maria Bobó é licenciado em Filosofia, é bastante conhecido talvez para o público em geral, o mais conhecido é talvez as colaborações que mantém com o jornal Observador, onde escreve sempre muito completos e extensos textos, e extensos não é de todo pejorativo, é no sentido de completos, de cuidadosos. Eu não sabia que ia conhecer o Carlos Maria Bobó, sou leitor dele no Observador já há bastante tempo. Também sou leitor há muito tempo de Alberto Manguel, é um enorme gosto de estar a partilhar a mesa consigo. Alberto Manguel é uma grande honra. Os moderadores, quando querem dizer, quando não fizeram o trabalho de casa, dizem um convidado dispensa apresentações. Quando são assim preguiçosos e não querem ter muito trabalho. Mas, efetivamente, Alberto Manguel dispensa apresentações. Temos a sorte de estar agora a viver em Lisboa, onde está a desenvolver o projeto Atlântida. Eu acho que, acima de tudo, Alberto Manguel, como de facto dispensa apresentações, eu vou só colar à sua imagem uma palavra que é leitor. É um grande leitor e eu acho que é a partir dessa figura que tudo o resto acaba por decorrer. Muito obrigado aos dois por estarem presentes. Carlos, se me permite, antes de perguntar como é que surge este livro, eu fiquei bastante surpreendido pela positiva ao ver uma imagem tão positiva das livrarias, em que habitualmente há um discurso, há um carpir de mágoas e de tristezas, e tu tens uma visão muito positiva sobre as livrarias, o futuro dos livreiros e das livrarias. Sim, antes de mais, obrigado a todos por estarem cá, é um gosto muito grande para mim. Agora, respondendo à pergunta, bom, eu acho que a percepção de que a minha imagem é muito positiva, acho que também depende do negativo, que é realmente a imagem que aparece nos mídias, nos jornais e no discurso normal associado às livrarias. Eu acho que é verdade que há uma série de dificuldades que as livrarias têm. É verdade que muitas livrarias fecharam ao longo dos últimos anos, em Portugal e não só. Também é verdade que, quando nós conhecemos minimamente a história dessas livrarias, vemos que nem sempre isso significa um mau negócio ou que aquilo estivesse a ruir. Há muitos fatores, quer dizer, há livrarias em que estão associadas a um livreiro e o livreiro envelheceu ou qualquer coisa e de facto cumpriram a sua função e morrem com o livreiro, mas também acho que de facto o negócio dos livros não é necessariamente um mau negócio. Quer dizer, nós vimos o analfabetismo praticamente a acabar em Portugal no século XX, por isso há mais leitores do que nunca houve tantos leitores em Portugal, mesmo que nós digamos que as pessoas não leem, de certeza que há mais pessoas a ler do que haveria há 100 anos ou há 200 anos, e quer dizer, e acho que realmente há algumas dificuldades. As livrarias estão muito dependentes do que é o estoque das editoras, é difícil fazer... Mas não vivem com as mesmas armas do que uma grande venda de livreira ou claro, uma grande superfície, sim, não é? E não têm as mesmas armas, têm descontos mais pequenos, mesmo quando querem fazer uma livraria diferente, deparam-se com o problema de haver pouco estoque das editoras. Quer dizer, se eu quiser fazer uma livraria especializada em filosofia, isto não depende da vontade do livreiro, depende de haver editoras que editaram estes livros suficientes para eu fazer uma livraria especializada em filosofia. Depois, não é só o ter um fundo, mas é também depois haver um caudal suficiente de novidades para alimentar os clientes habituais, não é? Porque uma livraria não vive de uma visita, vive de quem vai todos os dias à livraria, todos os dias, ou todas as semanas, ou o que quer que seja, e por isso haver livros suficientes para eu fazer uma livraria diferente nem sempre é fácil, isso é verdade, e por isso muitas livrarias passam por dificuldades. Agora,
eu acho que também há soluções e as soluções, muitas vezes o que acontece quando há alguma diminuição de mercado, que acontece também com as livrarias, o que acontece é aquilo que se foi especializando ao longo dos anos. Nós fomos caminhando para ter editoras de um lado, livrarias, alfarrabistas, tudo isso. O que acontece, que é normal, quando o negócio deixa de ter um volume tão grande, é muitas vezes estas coisas juntarem outra vez e hoje praticamente não há livrarias que sejam só livrarias. Quer dizer, há livrarias que têm cafés, mas também há livrarias que têm editoras e portanto, juntam muita coisa e eu acho que isso são oportunidades para as livrarias e são uma maneira de fazer um negócio, portanto, não acho que de facto seja um negócio moribundo, o negócio dos livros, não é? E depois... Tu veste a ser livreiro o resto da tua vida? Sim, vejo-me a ser livreiro o resto da minha vida. Vejo. Notável. Sim. Muito bem. Não... E tu cresceste no meio dos livros, tu explicas no livro, na tua autobiográfica, não é segredo, és filho de livreiros, vives numa livraria, estar no meio de jornais antigos, no meio de livros, era o teu... Era mais um dia no escritório, digamos assim. O que é que te faz escrever este livro em concreto que retrata de forma tão vívida esta profissão? De uma maneira muito prática, é um convite do António Araújo, a quem agradeço muito. É sempre o culpado do costume, sim. É sempre... Exatamente. Pronto, depois, o que é que me faz de passar esta impressão prática e a parte logística, o que é que me faz aceitar o convite? É olhar para este mundo das livrarias e dos livros, perceber que é um mundo que exerce um grande fascínio em muita gente. Há muita gente a escrever textos pequeninos e que em conversa partilha uma certa volúpia livresca que é engraçado de ver e de facto isto molda muito a vida de muita gente e há pessoas que nós vemos que têm quase como ocupação de vida serem clientes de livrarias, quer dizer, é aquilo que as define. Há pessoas que moldam a vida às vezes, eu já nem digo pela leitura, porque há pessoas que nós vemos pela conversa e etc. que não leem assim tanto, gostam de facto de comprar livros, gostam de facto de andar nas livrarias, de passear no meio dos livros e este duplo sentido da bibliofilia, tanto com o livro como objeto material, como do livro, como alguma coisa que... A certa altura dizes que os colecionadores... Eu tenho aqui uma cábula que a certa altura o grande prazer é quando é muito fugaz. Sim, há um segundo, porque já tenho que é preciso saber o que é o livro que me falta. Exatamente, não é? exatamente. E portanto é verdade, aquilo a ocupação é o estar nas livrarias, é a procura mais do que qualquer outra coisa. Mas portanto a maneira como este mundo molda a vida de muita gente e molda as personalidades e quer dizer, e de facto traz personagens que são quase romanescas, é engraçado e por isso acho que dá matéria para um livro. Além disso, como aquele comprador, leitor, consumidor que só podia ter 300 livros em casa. Queres contar essa história? Pronto, isto é um exemplo de uma pessoa que muito conhecida no meio dos livreiros, um bom amigo, que tem uma biblioteca gigantesca, uma biblioteca dá à volta de 40 mil livros, mas quando casou, e percebe-se, porque uma biblioteca também é uma coisa que pode dar cabo da vida cotidiana das pessoas. Às tantas, eu tenho amigos, o Afonso Reis Cabral, por exemplo, a certa altura tirou os pratos do armário de casa porque tinha de ter mais espaço para livros e por isso não tinha pratos, tinha livros. E há vários casos assim em que os livros de facto acabam por entorpecer a vida cotidiana e por isso este nosso amigo, cliente, casou e a mulher muito sensatamente explicou que ele só podia ter 300 livros em casa, os outros livros teriam de ficar noutro sítio. Então ele, todos os dias, com um brio estoico, carrega livros de uma casa para outra e anda a trocar os livros, são 300, sempre em grande rotação, mas lá estão os 300 livros sempre fielmente cumpridos. Muito obrigado, Carlos. Portanto, o Alberto Banguel, quando teve que mudar a biblioteca, escreveu um livro para falar sobre bibliotecas, não é? Portanto, ganhámos aí quando fez esse trabalho, esse labor de estar a revisitar os seus livros. Todos os meus livros nascem na minha biblioteca. Acho que
tenho a biblioteca para poder escrever os livros. Muito bem. E como é que era o Alberto Manguel livreiro, que de resto depois dá origem a um episódio bastante famoso da sua biografia, que é ter sido leitor de Borges, de resto o livro que tem publicado... Um dos muitos leitores de Borges. E tem de resto um dos livros na tinta da China, uma memória bastante viva, do Com Borges, que está publicado cá em Portugal, onde explica um bocadinho essa relação e o que foi essa aproximação a um escritor que para muitos de nós é um mito, é uma referência absoluta. Para mim também. Acredito. Como é que era ser livreiro nessa altura? O que é que se sente diferente das livrarias? Ao longo destes anos todos, o que é que mudou? Quando eu comecei a trabalhar em uma livraria, eu fiz porque queria ganhar dinheiro para comprar livros. Eu estava na escola e ia à escola à tarde, então podia trabalhar em uma livraria amanhã e depois à noite. E é uma livraria alemã, inglesa, e Jorge Luis Borges vinha comprar os seus livros ali. Então, estava já chego. Então, um dia me perguntou-me se eu não tinha nada que fazer à noite, se podia ir à sua casa e fazer a leitura. E era uma leitura muito especial, porque Borges estava nesse momento a reler as histórias curtas que ele gostava muito, porque queria voltar a escrever e ficção. Então, eu lhe fazia a leitura dos textos que ele me dava, e ele não queria comentários, ele fazia os seus comentários. Eu tinha 15 anos, 16 anos, e tive o privilégio de ouvir a Borges pensar nas suas leituras. Mas essa livraria na que trabalhei era uma livraria de livros correntes, como uma livraria comum. Não era uma livraria alfarrabista. Eu acho que eu não posso trabalhar em uma livraria alfarrabista, porque a livraria alfarrabista tem exemplares únicos, coisas que o livreiro acha. Eu, como leitor, não queria vender os livros que eu acho. Então, em uma livraria comum, como tenho 10 exemplares de um livro, 20 exemplares de um livro, sim, que a gente compre, mas uma livraria alfarrabista, eu ia fechar as portas, não ia deixar entrar a nenhum. Carlos, como é que é, enquanto livreiro, alfarrabista, tu tens clientes, ou encontras um livro e tu sabes que é para aquele cliente? Sim, há muita gente que faz isso e faz bem. Nós, eu digo nós porque, quer dizer, o meu pai, eu, a Livraria Bizantina, nós não funcionamos muito assim. A ideia é que os livros são para as pessoas que vão procurá-los, não é? E por isso fazemos mais ao contrário. Mas, de facto, depois há coisas que, às tantas, desenvolve-se uma certa relação, e quando nós sabemos muito bem que uma pessoa quer alguma coisa que é muito difícil de encontrar, tudo isso, claro que acaba por falar com as pessoas. Havia um livreiro muito conhecido em Lisboa, que era o Sr. Almarjão. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas o meu pai começou a trabalhar lá e era... A livraria dele, que era a Livraria Histórica Ultramarina, foi uma livraria muito marcante de Lisboa, porque tinha também um armazém grande, e toda a gente me fala das pastinhas do Sr. Almarjão, que guardava coisas que sabia que os clientes queriam numas pastinhas, que tinha guardado para trás, e depois quando a pessoa chegava dizia, tem ali a sua pasta, e a pessoa ia ver o que é que tinha. Pronto, isto, quando há espaço, quando há tempo, tudo isso é uma coisa possível de fazer. Nós, para grande desilusão às vezes das pessoas que acham que é assim que funciona e vão à procura de um livreiro muito
pessoal, na relação, etc. Quer dizer, é muito difícil ter livros baratos e poder fazer isto. As coisas têm de andar normalmente, não é? Como é que tu olhas para os livreiros? Porque estamos aqui a falar de uma definição de livreiro quase canónica, que nós nos habituamos, de alguém com uma grande capacidade prescritiva, mas sabemos que, nomeadamente nas grandes cadeias e em alguns sítios onde se vendem livros que não são livrarias, isso não é possível. Como é que tu olhas, ainda para mais tendo este património histórico, familiar, afetivo, da profissão de livreiro, como é que tu olhas para alguma degradação e é uma palavra minha, se não a quiseres não uses. Não, sabe que eu acho que o facto de ter esse património histórico, como chamou, o que acho é que, quer dizer, esta figura mítica do livreiro, que é personificada naquele livro do Stefan Zweig, o Mendel dos livros, que vende os livros a partir de uma mesa de café e conhece muito bem os seus livros, os seus leitores, aquilo que eu vejo é que corresponde muito pouco à realidade. Há uma diferença muito grande entre ter um conhecimento nominal dos livros e saber que o Kant escreveu 3 críticas e que das 3 críticas esta é mais rara que aquela, ou que no David Copperfield há uma série de gralhas e que cada gralha corresponde exatamente a um nível mais raro do livro, porque o livro era em cadernos. Há uma diferença muito grande entre isto e uma cultura dos livros que de facto significa ler os livros. E que é que me interessa mais? Quer dizer, eu lido muito com a bibliofilia no sentido material, é verdade, mas acaba por ser uma coisa que não me interessa tanto, e aquilo que me interessa é o que está dentro dos livros. Quer dizer, eu gosto de ler o livro como objeto. É claro que há alguns livros pelos quais uma pessoa sente alguma reverência, consigo perceber o argumento de Israel, e embora acho que não corresponda à verdade, que dizia que ter uma primeira edição é uma coisa boa, porque é quando nós lemos a opinião do autor antes de estar filtrada pelo julgamento do público. Consigo perceber, embora muitas vezes da primeira para a segunda edição é tão inalterado que de facto não é isso que acontece, mas realmente o livro não é só um objeto, e muito daquilo que se via do livreiro mítico era um livreiro que tinha conhecimento do objeto. E por isso também acho que a pessoa vai a livrarias, destas livrarias independentes, e muitas vezes à FNAC, à Bertrand, etc., e vê gente jovem que gosta de ler e entusiasmada e tudo isso. Não acho que seja uma degradação assim tão significativa no... Ainda bem, boas notícias. Alberto Manguel, como é que é o Alberto Manguel quando entra numa livraria? Os seus livros transpiram milhares e milhares de leituras. Às vezes sinto que o Alberto Manguel já leu tudo e já vai na segunda releitura de todos os livros. Como é que é o Alberto Manguel quando entra numa livraria? O que é que procura? Onde é que se informa? Como é que faz a sua lista? Muito diferente ir em uma livraria como uma livraria alfarabista, e as livrarias alfarabistas também são muito diversas. Eu gostei muito deste livro porque aprendi muito sobre os alfarabistas, os livreiros, história da edição, história do livro em Portugal. Porque o que ocorre é que temos muitas histórias do livro, são conhecidas em França, em Inglaterra, mas a história do livro, da livraria em Portugal, eu era muito ignorante. Agora estou um pouco menos ignorante, e gostei muito do que o Carlos está a fazer, de ver os distintos aspectos da a função do livreiro. O livreiro que é a pessoa que pode conhecer, tem muitos conhecimentos de um tipo de livro particular, e depois os outros que colecionam livros para vender como se fossem qualquer outra coisa, qualquer outro objeto. Eu acho que é muito diverso, como estava a dizer, em uma livraria alfarabista, onde eu não quero conhecer o sistema do alfarabista, quero entrar em essa isla do tesouro e buscar os tesouros que eu vou achar.
en una librería común, naturalmente, tenemos romances, obras de Naufisao y así. Es una librería alfarabista, es maravilloso porque están todos esos libros y tal vez uno va a hallar una Biblia Gutenberg entre esos libros que están a €1 en un rincón da sala. Todavía não conozco a livraria alfarabista de Carlos. Vou ir, mas tenho que prometer que não vai falar comigo quando vou ali, porque eu não gosto que o livreiro fale comigo quando estou na livraria. Estou a mirar os livros, a olhar os livros. Não quero que alguém interrompa essa conexão com os livros que estou a fazer. Então, se Carlos, promete-me que não vai falar comigo fica quando vou vir a visitar a sua livraria. Sim, senhor. Carlos, e tu falas muito dos critérios que valorizam um livro. Podes-nos explicar um bocadinho, já falaste aí das gralhas e das primeiras edições, mas o que é que faz, porque eu depois gostava de perceber com o Alberto as diferenças de como é que se olha para um livro e o que é que valoriza um livro do ponto de vista do alfarrabista livreiro e depois do ponto de vista do leitor, o que é que... Com certeza haverá coisas que confluem, mas... Sim, pois é assim, do ponto de vista de quem procura livros raros, o que está em causa é sempre uma conjugação entre a procura, haver muita gente à procura, e isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, quer dizer, acham que um livro, porque teve uma tiragem de 100 exemplares, vai ser raro. Não, um livro com 100 exemplares é raro se houver mais de 100 pessoas a quererem o livro, não é? Oferta e procura, pura. Exatamente, sim. Isto é o primeiro e o único critério, no fundo. O que é que acaba por acontecer? É que há algumas coisas que são mais típicas de tornar um livro raro. Por exemplo, os livros de poesia costumam ter tiragens mais pequenas que os romances e por isso têm mais tendência a valorizar no mercado. Por exemplo... Mas como é que se consegue, já agora particularizando, que uma edição de 3.000 do Herberto Helder, que esgota por mera perseguição e por provavelmente alguma especulação, como é que com 3.000 exemplares, de repente nós vemos o exemplar no dia a seguir a €200? Sim, como aconteceu... sim, o que acontece é que isso é um caso único e que... Não os Coldplay, mas quase... Sim, é um caso único de... quer dizer, houve 10 casos mais ou menos assim. Os livros mais raros, normalmente, neste caso dos livros de poetas, o que acaba por acontecer são os primeiros, aqueles em que os autores são pouco conhecidos, etc. Há um autor, 2 autores, que, por razões de feitio, do que quer que seja, contribuíram para que isso se estendesse ao resto dos livros deles. O Miguel Torga, ao não querer publicar em editoras, querer publicar ele, edições de autor e fazer livros controlados, e o Herberto Helder, que durante muito tempo, quer dizer, dizia que não fazia reedições. Aquilo não era bem isso. O que acabava por acontecer é que de cada vez que ele revia, tirava muitos poemas, punha outros, e por isso era quase como se fosse um livro novo, e ele dizia que não fazia reedições, fazia livros novos. E por isso daí criou-se a percepção de que aquilo era raro e pronto, às tantas o mercado funciona. Aconteceu com o Miguel Torga, que os livros desceram muito. Às tantas, o meu pai contava uma história de que há uns tempos, ainda no auge do Miguel Torga como escritor e como fenómeno de raridade livreira, comprou uma receita do Miguel Torga médico, não é? Assinada pelo Adolfo Rocha, e, quer dizer, vendeu a outro livreiro por algum dinheiro, não muito. Depois esse livreiro vendeu a outro e no fim do dia, só entre livreiros, já aquilo tinha subido uma quantidade louca. Quer dizer, depois o que acontece com o Miguel Torga é que hoje em dia é possível ver edições do Diário a 5 euros. Quer dizer, aquilo desceu muito rapidamente. Acho que com o Herberto Helder acontecerá o mesmo com estas edições grandes. Há uma certa altura em que se vê que de facto a procura não é tão grande. Por isso é um fenómeno muito particular e circunscrito. O que acaba por acontecer com os outros livros todos é que, se há pouco, o livro vai ser mais raro. É possível enganar este
este fenómeno durante pouco tempo, mas aquilo acaba por sempre ir parar a isso. Quer dizer, o Essa de Queiroz não é muito raro, quer dizer, é muito mais caro, mas muito mais caro um livro de Cesário Verde, uma primeira edição, do que um livro do Essa de Queiroz, qualquer que seja. Quer dizer, acaba por... Roberto Manguel, o que é para si, quais é que são os seus critérios para tornar um livro especial, digamos assim? Os seus livros estão impregnados do fascínio do livro e da leitura, mas... São tantos. Cada vez é uma coisa diversa. O que é que o faz dar mais por um livro? Eu agi, por exemplo, em um alfarabista de Toronto, uma primeira edição de um livro que ninguém conhece ou poucos conhecem, que é As Ruínas do Império de Verney. Mas eu quis esse exemplar porque é o livro que o monstro de Frankenstein utiliza para aprender a ler. Então, essa associação para mim é importante, mas para outro não significa nada. Em vez, há obras importantes que para mim não significam nada, porque não tenho interesse em tantas coisas. Tem mais a ver com o seu percurso, com a sua biografia? Sim, tem que ver com a minha biografia, com meus gostos, com as minhas relações, a minha biblioteca. Porque a coisa maravilhosa de uma livraria alfarabista é que uno pode achar tudo e cada pessoa, cada leitor pode achar o que está a buscar nesse momento, se a sorte decide que você ache esse livro em particular. Eu gostei muito nas anedotas que está a contar Carlos neste livro, porque, por exemplo, dá um exemplo de um romance de Dickens que tem um valor se é esta edição e não outra edição. Esses detalhes são muito importantes para um bibliófilo, mas eu acho que eu não sou um bibliófilo, sou um leitor que lê um pouco tudo. Então, quero deixar-me levar por os meus gostos. Mas tenho uma pergunta para Carlos. Uma pergunta que o Carlos não explicou em um livro. Carlos disse que no livro que a santa protetora dos livreiros é Santa Bárbara. Eu tinha entendido que era São Juan de la Cruz, porque era o santo dos poetas. Mas por que Santa Bárbara? Não sei, também a verdade é que varia consoante os países, parece-me. Também já vi São Francisco de Sales, também já vi, mas não sei porque que é. Vamos ter que escrever o Papa, que é argentino, para dizer por que Santa Bárbara. Mete uma palavrinha, exatamente. Muito bem. Carlos, e agora olhar um bocadinho, não sei se creio que me está a ouvir, eu não sei, para os leilões. Eu tive a oportunidade apenas uma vez num leilão e fiquei absolutamente fascinado, porque aquilo parece mesmo como vemos nos filmes, é uma velocidade vertiginosa com que tudo se corre, mas foi a minha experiência dos leilões. O que é que nós podemos esperar de um leilão quando vamos a uma situação destas? Ou seja, tu, enquanto leitor, também és um leitor forte, mas enquanto livreiro, que tu vais a um leilão desses, vais representar clientes, vais procurar raridades, vais alimentar a tua biblioteca? Como é que Sim, eu não vou representar clientes, porque não é assim que funciona o meu tipo de negócio, mas há muita gente que vai. Há um livro muito engraçado, é um dos melhores livros de bibliofilia, chamemos-lhe assim, que se escreveu em Portugal, que é do Gustavo Matos Chegueira, o grande olicipógrafo, chamado Na Biblioteca Amial, Crónicas Amenas de uma Biblioteca a Menos. A Biblioteca Amial foi uma biblioteca enorme, uma das maiores bibliotecas portuguesas, que foi vendida julgo que antes do escritor João Amial, escritor, historiador, começar a aparecer, mas foi vendida em leilão e o Gustavo Matos Chegueira foi às sessões e escreveu uma crónica muito engraçada sobre quem é que comprava o quê, as reações das pessoas, tudo isso. E, de facto, é assim, os leilões
normalmente lidam com os livros mais raros entre os mais raros. Por isso, o que acaba por acontecer é que os colecionadores estão ali a jogar a parte mais importante da sua biblioteca e por isso reagem a isso realmente com um certo... como é que é dizer, com um certo nervosismo e estão ali muito empenhados naquilo. Hoje em dia há outro fenómeno que escuda um bocadinho as reações das pessoas, que é o fenómeno dos leilões na internet. Há boas leiloeiras na internet, quer dizer, não são... nós às vezes pensamos nas leiloeiras de internet como coisas de... quer dizer, que vendem tudo indiferenciadamente, mas não, quer dizer, nos livros, a Bestnet, por exemplo, é uma leiloeira que investe de facto no conhecimento, as descrições são rigorosas, os livros são bons, quer dizer, há muita coisa e aí de facto já não se vê um comportamento tão bizarro às vezes, e depois um fenómeno também muito curioso é que há clientes específicos de leilões e clientes específicos de alfarrabistas. Há clientes de leilões que nunca se vêem nas livrarias, mas vão só aos leilões, mesmo que paguem mais caros os livros, etc. E clientes de livrarias que também nunca vão... Como é que eu faço para ir a um leilão e não comprar gato por lebre? Quer dizer, a melhor maneira, o problema, a vantagem dos leilões para quem os faz é que o contendor se pode entusiasmar, não é? Por isso a melhor maneira é ir com o orçamento pensado. Depois, de resto, é estudar um bocadinho os livros, dizer, a questão, as pessoas perguntam muitas vezes o que é preciso para saber se um livro é raro, etc. Mas isso é relativamente simples. O melhor é pensar que em geral não é, sobretudo se eu estiver, porque é muitas vezes o que acontece, as pessoas acharem que têm coisas muito mais raras do que aquilo que têm. Mas, fora isso, é estudar um bocadinho os livros. Os leilões hoje em dia têm sempre... o que é isto do preço da praça? O preço, falas muito dessa sim. definição. O que é o preço da praça? O que é o preço da praça? Há uma série de livros que não são particularmente conhecidos fora do mundo bibliófilo, mas que, por uma razão ou por outra, acabam por ser muito valorizados dentro do universo das bibliotecas. O exemplo mais conhecido, e que por isso foge um bocadinho, porque acaba por ser disso, é, por exemplo, o livro Lisboa, Cidade Triste e Alegre, que é um livro de fotografia e que hoje em dia é muito, muito valorizado e saiu um bocadinho dos circuitos livreiros, mas a certa altura o grande mérito era ter saído numa avaliação americana que punha como um dos melhores livros de fotografia do mundo e o preço disparou e o livro era, nos meios bibliófilos, era muito conhecido e era um livro que se vendia muito caro. O que é que acontece? Os livreiros também, por isso, acabam por ter os seus livros em que fizeram algum investimento e por isso não gostam de ver o preço dos seus livros a descer. Há alguns casos muito básicos de livros que já foram muito caros e que desceram muito. Nos casos dos livros de pintura, por exemplo, isso acontece muito e tem que ver com a qualidade das imagens. Há livros como os livros do Reinaldo dos Santos, os primitivos portugueses, os 8 séculos de arte em Portugal, eram livros que a certa altura eram caríssimos. Hoje em dia vendem-se por umas centenas de euros, não são coisas assim tão caras, mas portanto, durante um tempo o livreiro também quer proteger o seu preço e por isso muitas vezes acontece que ver livreiros que vão a leilões ou que vão a outras livrarias e veem um livro mais barato e querem defender o seu preço, acreditam no seu preço e que acabam por comprar o livro. E pronto, no fundo é isso o preço da praça, é um preço mais ou menos estabelecido para aquele livro, dizer, eu não adivinho o preço de todos os livros, não é? Há livros que vou ver um catálogo, há livros que conheço de ver noutras livrarias e por isso acabo por saber aquilo que é um preço mais ou menos estabelecido para aquele livro, para não pôr nem muito mais baixo, nem muito mais caro, e pronto, é isso. Muito bem. Roberto Miguel, vai a leilões ou não? Não vai a leilões? Não. Não, eu acho que cada leitor tem as suas maneiras de comprar livros e de ler. Eu sei que a internet é muito importante para muitos leitores, mas eu gosto da coisa física, entrar em uma livraria alfarrabista,
achar os livros que já têm história, que têm notas, que têm tratados dos seus leitores anteriores. Eu não gosto da coisa virtual, não gosto da leitura virtual, não gosto do acesso virtual. Há algo na coisa material que corresponde a nosso estado de ser humano. Não? O ser humano não é virtual, é concreto, de carne e osso. Nunca o vou ver com um Kobo ou com um Kindle, então? Não. Não. Muito bem, muito bem. Carlos, relativamente à internet, tu és muito positivo. Uma vez mais, tens uma perspectiva bastante otimista, porque, no sentido em que conseguimos ir buscar um conjunto de leitores que de outra forma não iríamos conseguir. Sim, eu não acho achas que é o bicho-papão? Não acho que é um bicho-papão. Quer dizer, houve muitas livrarias e no princípio do choque com a internet houve muitas livrarias que sofreram de facto com isso, e nas livrarias de livros novos, não alfarrabistas, eu percebo que de facto seja uma situação complicada. É difícil ter livrarias pequenas online, porque a maneira de vender no online é por quantidade, quer dizer, o que é que acontece quando eu compro um livro na internet? Só compro o livro que vou especificamente à procura, e acertar naquele livro é uma sorte, não é? É uma hipótese em milhões de livros. Por isso, ou eu tenho esses milhões de livros, ou se a minha oferta... para comprar 10, exatamente, não é? Algo assim, sim. Se a minha oferta é muito reduzida, eu vendo pouco na internet, e por isso, nesse sentido, é difícil. Noutro sentido, a verdade é que eu, como leitor, o que me acontece é, se eu de repente tenho uma obsessão com um livro, ou se quero de repente um livro que não encontrei em lado nenhum, escrevo na internet e o livro aparece-me numa livraria qualquer, e como me acontece a mim, há de acontecer a milhares de pessoas pelo mundo. Quer dizer, a verdade é que a base de clientes de uma livraria se alarga muito com a internet, e por isso... Vocês sentiram isso na vossa livraria também? Olha, nós só muito recentemente, só com a pandemia, que começámos a apostar na internet, no Facebook, nos moldes diferentes de ter os livros, porque aquilo que nós fazemos é ter uma certa rotação, são livros baratos e que se vendem bastante, por isso aquilo que nós fazemos é pomos todos os dias, é a minha irmã que está ali, que põe todos os dias no Facebook uma série de livros, e aquilo é uma loucura, a quantidade de gente à procura e que compra e que se zanga porque criou o livro antes. Por isso, quer dizer, a minha experiência é que aquilo corre bem e que é bom para uma livraria. Embora, lá está, isto dependa sempre dos moldes em que as coisas são feitas. Mas até para o conhecimento dos livros e dos livreiros, acaba por ser muitas vezes uma vantagem. Também é uma desvantagem, quer dizer, o que acontece... quando me vão com um livro para vender, muita gente o que fez, legitimamente e normalmente, é ir à procura do preço na internet, e o preço que está na internet é o preço pelo qual o livro não foi vendido, não é? Por isso, muitas vezes aquilo engana as pessoas, acharem que tem um livro que vale milhares de euros e aquilo não vale, quer dizer, ninguém compra por aquilo, ninguém vende aquilo por aquilo, por isso muitas vezes induzem erro. Mas por outro lado, se souber funcionar aquilo, também é uma maneira de facto de saber, de conhecer mais sobre os livros e de valorizar tudo isso. Por isso acho que é um instrumento, não é mais do que um instrumento, mas é um instrumento muito útil e que pode ser bom. Antes de irmos ao que vai acontecer, que eu estou muito curioso para saber como é que está o Espaço Atlântida, o que nos puder contar vou querer muito saber. Antes de irmos ao que o Alberto Mangal vai fazer com a sua biblioteca, antes disso, uma das fontes que vocês têm justamente para ter livros são as bibliotecas privadas, sim, não é? E contas ali um conjunto de histórias e de regras tácitas, sim, umas escritas, outras nem tanto. Como é que é feito essa situação? Ligam-te para a livraria e dizem, bom, venha cá que eu vou ceder a minha biblioteca, é isso? E sim, quero vender a minha muito. Biblioteca? Normalmente não é a minha. Normalmente é do marido, ou do pai, ou da avó. E toda a gente acha que é uma biblioteca riquíssima, aposto, não é? Sim, quer dizer, nem sempre, mas é muito normal acontecer isso, quer dizer, ter de baixar as expectativas das pessoas sobre as bibliotecas. Isso é verdade, é pena, mas é o que é. Mas também há casos em que não, em que as pessoas
se viram a vida inteira a competir com os livros e por isso quase que querem despachar aquilo. Por causa disso não tiveram um quarto maior e como tal. Exatamente, sim, está aqui foram investidas as poupanças mas há de tudo, mas sim, é a parte mais importante e no fundo é aquilo que para quem gosta de ler e para quem gosta de livros é aquilo que dá prazer, porque é a altura em que vemos os livros que ainda mais ninguém viu e em que eles são verdadeiramente descobertas. Quando chegam à livraria, para o livreiro, pronto, já os vi, já decidi se vou ficar com eles ou não. Como leitor, alguns sim, é uma coisa muito complicada. Porque, ficas com eles, claro, e não os colocas, e o livreiro fica para o segundo plano. Pronto, é mesmo, é um sofrimento às vezes, porque há bibliotecas em que nos apetece ficar com tudo e é muito, muito difícil, quer dizer, aquilo que o Alberto Magalhães dizia, que iria à falência com certeza com uma livraria, também com a experiência vê-se que isso acaba por não ser tanto assim, porque vemos que há muitos livros que se repetem, que voltam a aparecer, e livros que nós achávamos que nunca iríamos vender, às tantas percebemos que acabam por aparecer mais cedo ou mais tarde e por isso que nos podemos desfazer deles sem remorsos, mas depois há outros que não queremos mesmo e às vezes essa gestão é complicada, mas realmente quer dizer, é quase um sonho de criança para quem gosta de livros, chegar a uma biblioteca, pensar, eu comprei esta biblioteca, agora posso fazer o que quiser com estes livros todos a uma escala que mais ninguém compra, não é? Uma pessoa vem à feira do livro, compra 10 livros, 20 livros, depende do seu grau de compulsividade como comprador, mas quase nunca acontece chegar a uma casa e de repente ver estes livros interessam-me todos e eu posso tê-los, não é? E por isso é realmente a parte mais interessante do negócio dos livros e aquele que um leitor acaba por gostar mais. Agora, Miguel, e a sua biblioteca e o Espaço Atlântico, o que é que nos pode contar? O que é que vai ser este espaço? Eu tive a fortuna de que a cidade de Lisboa aceitou a minha donação dos livros, porque eles estavam enterrados vivos. Da forma generosa com que diz que a cidade é que aceitou. Sim, notável. Mas o que é maravilhoso que esse Espaço Atlântida terá a biblioteca em um centro, mas teremos eventos, conversas realizados com as bibliotecas das escolas, porque eu acho que uma biblioteca em um centro Atlântida tem que ser algo vivo, tem que ter leitores. Não é um museu, é para ser vivido. Sim, naturalmente, e leitores jovens, sobretudo. Vamos então trazer leitores, mas também vamos a ir aos alfarabistas para comprar mais livros, porque uma biblioteca não tem nunca bastantes livros, tem que ter sempre mais. E então estamos a ver se podemos estender o palácio para ter mais lugar para os livros. Mas vamos a inaugurar, se tudo vai bem, el 25 de abril de 2024, que é naturalmente uma data importante para a democracia. Muito bem, 50 anos depois. E já tem alguma coisa planeada do que é que vão ser os primeiros? Sim, temos visitas. Temos a visita de Salman Rushdie, mas não sei se em 2024 vai poder vir. Margaret Atwood vai vir e muitos outros escritores querem estar na inauguração. Vamos fazer uma grande festa com música, com eventos de todo tipo. E vamos ver que isso não fazia está parte do guião, mas não posso deixar de perguntar como é que olham para a questão tão recente do ataque a Salman Rushdie depois de... Sim, fizemos a declaração naturalmente porque Salman Rushdie fez parte do nosso comitê. E naturalmente o ataque é um ataque à liberdade de expressão. A literatura não pode existir se está limitada. A literatura pode dizer tudo.
tudo. Não há blasfêmia, não há censura. A literatura tem que poder dizer tudo, senão não estamos em uma democracia. E o que aconteceu com Salman Rushdie é a prova que temos que insistir, que não estamos mais protegidos, não estamos mais seguros, que a democracia tem que ser defendida todos os dias, todas as horas e com cada livro. Muito bem. Nas memórias do Salman Rushdie, no Joseph António, eu lembro-me a certa altura que houve uma recriação de um filme indiano, que era um filme muito tonto, que tentava ridicularizar a figura de Salman Rushdie, e ele, nessa altura, hesita sobre se deveria tomar uma posição ou não, e ele acaba por dizer, não, eu não posso. Também eu, que me queixo estar a ser, de alguma forma que me queixo estar a ser censurado, eu não posso ter aqui um papel, e ele deixou que o filme seguisse o seu curso, e como era um mau filme, mais ninguém ouviu falar dele. Mas ele efetivamente permitiu que as regras funcionassem. Eu não sei se queres dizer alguma coisa sobre o tema, antes de fecharmos. Sim, não tem assim nada a acrescentar. Para quem gosta de livros... Horrível, mas, sim, mas quer dizer, acho que ultrapassa a questão dos livros, não é? É uma questão de humanidade que ninguém pode olhar para aquilo com bons olhos, mas não tem assim muito coisa bem. que... Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado também pela vossa presença. Espero que tenham gostado da conversa. A programação da Fundação continua, é bastante extensa, como sabem, sempre aqui na Praça da Fundação. Foi um gosto estar convosco. Muito obrigado. Até breve. Muito obrigado. Obrigado.